Vamos falar sobre um tema muito importante agora no comecinho desse ano, né? Na segunda-feira, por exemplo, minha filha já começa as aulas e muitos vão começar na segunda-feira, não é? Nós vamos conversar agora com o Dr. Luiz Cláudio Lacerda, que é ortopedista, especialista em traumatologia, cirurgia de coluna vertebral e professor da Faculdade de Medicina Santa Marcelina, sobre os perigos das mochilas pesadas e como as crianças podem usá-las com segurança. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Boa noite. Doutor, eu vi que o senhor já trouxe aqui até um modelo de coluna, né, para a gente poder exemplificar. É verdade que as crianças carregam muito mais do que é possível nas suas mochilas? Sim, e isso de maneira frequente e quase que diária. E isso, sem dúvida, é uma preocupação porque traz problemas futuros, né, para a coluna das crianças. Agora, é verdade que o uso da mochila pesada é um dos principais fatores que contribui, por exemplo, para surgimento de lesões, principalmente na região cervical, torácica, na lombar e no ombro das crianças e adolescentes, doutor? Na verdade, você não pode usar somente a mochila como fator isolado. Tá. A criança precisa ter a condição genética propícia, associada a uma falta de atividade física. Hoje em dia ficam muito sentadas com celulares, computadores, além, sim, do peso das mochilas. Então, normalmente esse conjunto, sem dúvida, quando todo ele está presente, se torna muito perigoso para a saúde da coluna das crianças. Entendi. Agora, por que acontece essa lesão? O que acontece, na verdade, na coluna da criança quando ela acaba utilizando a mochila muito pesada? A coluna, a nossa coluna, ela é extremamente viva e ela é responsável pelo crescimento do tronco até os 10, 11 anos de idade. A partir dessa idade, aí ele já começa a não ter tanto fator. Porém, durante esse crescimento, se você tem um peso na coluna que não era para ter, ou seja, a mochila, esse peso vai modificar o crescimento da coluna, vai aumentar as chances de dores e pode causar problemas futuros relacionados a doenças do disco, como hérnias, pode adiantar processos degenerativos como artrose e, como você mesmo falou, que 80% das pessoas vão ter dor na coluna em algum momento da vida. E, sem dúvida, a mochila ela tem um fator contribuinte para isso. Doutor, como que então quem está nos acompanhando agora pode ter a certeza de que está carregando de verdade o peso ideal na mochila? Existe alguma maneira da gente saber, da gente identificar? Sim, existe. O ideal é que a criança nunca carregue mais que 10% do peso dela na mochila. Não existe uma regra. Então, específica por idade, então é muito mais relacionado ao peso. Só que a gente tem que lembrar que é o peso magro da criança. Então, se você tem uma criança que está um pouquinho acima do peso, você não pode contar esse peso extra. Então, você conta sempre o peso magro da criança, ou seja, o peso para aquela faixa etária, e o peso que ela pode ter na mochila é 10%, não mais que isso. Mais que isso... Poderia exemplificar uma criança que pese, sei lá, 45 quilos, é um peso razoável, não é? Não sei. Já é uma criança quase adulta, né? Uma criança de 8 anos está em torno de 30 quilos. Então, ok, 30 quilos. Então seria o ideal 3 quilos, basicamente. É isso? Não pode passar disso? Não. Agora, no caso, por exemplo, de crianças que fazem uso frequente dessas mochilas pesadas, elas sentem na hora a dor, ou isso somente com o futuro, depois de um bom tempo, é que ela vai sentir o peso, vamos dizer assim, de ter utilizado a mochila mais pesada? Normalmente, na fase mais assim, de infância e adolescência, ela não vai sentir isso. Por quê? Okay. A coluna ela é extremamente flexível. Então, ela se adequa ao peso da mochila, ela se adequa à posição da mochila, e isso só vai trazer problemas no futuro. Então, quando ela, inicialmente 18, 20, 25 anos, que a gente vai começar a perceber o problema da coluna realmente aparecendo. Aproveitando já que o senhor trouxe aqui o modelo da coluna, aonde que mais a gente encontra as lesões nesse sentido? No finalzinho da coluna lombar, quase na junção com a bacia, porque aqui a gente tem uma bacia, que é uma estrutura fixa, e uma coluna que é móvel. Okay. Então, a gente tem um ponto de sobrecarga muito grande, principalmente nesses últimos 2 discos, que são o disco localizado entre a 4ª e a 5ª vértebra e o disco localizado entre a 5ª vértebra e o sacro.
São o que a gente vê muito, L4, L5 e L5S1. No caso de ter uma lesão, quando criança, existe como recuperar? As lesões da coluna, de maneira geral, elas são degenerativas. Tá. Então, muitas vezes, uma lesão implantada é uma lesão irreversível. O que não quer dizer que essa lesão ela vai causar problemas. Tá. As pessoas, de maneira geral, têm processos degenerativos na coluna e muitas vezes eles são assintomáticos. Então, tem que ter o conjunto. Alteração da coluna, alterações musculares, sobrepeso, sedentarismo, para que as doenças sejam mais aparentes e mais sintomáticas, digamos assim. Ok. Bom, nós trouxemos uma modelo aqui, Sim. né, doutor? A Júlia Tavares Rodrigues, de 7 anos. É sua filha, né? Sim. Ah, vai ficar famosa, pode entrar. Cadê os aplausos dela aí, hein? O Wagner, solta pra gente os aplausos. Tudo bem? Você é modelo? Tudo bem? Vamos ficar aqui, ó, perto daqui da... Ela já veio com as mochilas. Me dá esse microfone aqui um pouquinho, por favor. Pode parar. Deixa eu ver. Tudo bem? Uhum. Como que você chama mesmo? Júlia. Vira assim de frente, ó, para eles pegarem você bem bonita, assim, ó, pro Brasil ver você. Ô, Júlia, quantos anos você tem? Tenho 7 anos. 7 anos? Aham. E você tá na escola? Tô. É? Que ano que você tá? 3º ano. 3º ano? Aham. Você é estudiosa? Sou. Qual que é a matéria que você mais gosta? Gosto mais de português. De português? Uhum. É a que você mais gosta. Uhum. E a que você menos gosta? A de história. A de história você não gosta? Por quê? Muito chata. Mas é o professor ou é a matéria que você não gosta? Mais ou menos os textos que tem mais e mais coisas de escrever. É muito chato. É muito chato. Você não quer saber da história. Não. Tá certo. E você usa essa mochila? Essa é a sua mochila? É. É? Aham. Você carrega muita coisa na mochila? Não, às vezes poucas, mas às vezes muitas e legal. E você, quando crescer, vai querer ser o quê? Médica, eu só não sei o que eu vou fazer. Olha só, você vai querer ser médica. Aham. Você não sabe a especialidade, É. mas você vai querer ser médica. Aham. Igual o papai. É. Eita, nós, hein, pai? Olha só. A minha filha não quer ser apresentadora de TV. Não quer. Você quer ser médica. Aham. Então tá bom. E você gosta de... Você não tem matérias ainda de ciências, não, né? Tenho. Tem? Você gosta? Mais ou menos. Muito bem. Um dia você vem para me dar uma entrevista, então, combinado? Combinado. Então tá jóia. Doutor, nós estamos vendo aqui uma situação clássica, né? Quer dizer, a mochila nas costas e a mochila de rodinhas. Normalmente é assim que as crianças vão à escola. Quer dizer, na verdade, a postura, a gente percebe que ela fica mais encurvada para trás. É normal isso, mesmo com o peso ideal? Na verdade, nós temos aqui observar duas situações. Primeiro, a mochila dela está baixa. Tá. Quando a gente olha aqui, o ideal é que a mochila seja o mais próxima possível dos ombros, tá. que não fique muito pendente, para justamente evitar essa posição de jogar o corpo para trás ou a criança tentar ficar equilibrada jogando o corpo para frente. Peraí, deixa eu ver. Júlia, fica assim de ladinho, ó, que aí o pessoal pega... Isso. Quer dizer, então, doutor, quando eu for comprar uma mochila para minha filha, se for essa de costas, eu tenho que ver que a composição dela aqui tem que estar mais próxima, ou que jogue mais próximo para a parte de cima da coluna, é isso? Não, esse aqui é o ajuste. O que você tem que observar quando você vai comprar a mochila é se as alças são largas, Tá, alças mais estreitas elas machucam, certo. e se elas são acolchoadas. Isso é importante, para realmente não machucar, principalmente os ombros. Tá. Quanto ao ajuste da mochila, quando você vai ajustar a mochila, ela não pode ficar pendente. Ela tem que ser justa, para não ficar balançando, Tá. e mais alta, para não ficar aquela mochila pendurada lá embaixo, que às vezes ela acaba desequilibrando a maneira como a criança anda. Tá. Então, a gente tem que observar, durante a compra, a alça e durante o uso, o ajuste da mochila. Deixa eu pegar aqui, eu vou utilizar, já que a Júlia está nos ajudando. Júlia, deixa eu tirar um pouquinho a sua mochila. Muitas crianças usam a mochila assim, doutor. Olha só, põe assim para cima. Assim. É correto ou não? Pelo contrário, é extremamente incorreto
e mais agressivo para a coluna, porque Tá. a criança tende ou a ficar inclinada para um lado por causa do peso, ou compensar inclinando para o outro lado. Ou seja, ela vai estar sempre fora do que é a posição normal do que a gente usa para caminhar. Ou ela está pendendo para um lado, ou está pendendo para o outro. Ok. E sempre isso sempre vai estar andando fora da anatomia normal, ou seja, vai estar sobrecarregando a coluna. Mais uma posição, ó, vamos lá. Vou usar você aqui como modelo, tá, Júlia? Põe assim, abraço, aqui, isso. Quem usa assim, doutor? Assim também ela tende a ficar de maneira irregular. Por quê? Ela funciona novamente como se fosse um abdômen de uma pessoa extremamente obesa. Ela vai jogar todo o peso para frente, a criança vai tender a ficar inclinada para o anterior, sobrecarregando. Além da musculatura, o disco que está anteriormente na coluna que vai ficar sob pressão o tempo inteiro. Então, Certo. ela tem que usar a mochila e ficar sempre na posição mais em pezinho possível. Quer dizer, então quando eu for utilizar, agora eu vou voltar aquela na posição normal. Vem cá, Júlia. Assim, ó. Que vestido bonito que você veio, hein? Obrigada. Não tá bonito, gente? Olha só. Muito bem. Aí você, por exemplo, se eu perceber que eu estou encurvando demais as costas, é que o peso está excessivo. É isso, doutor? Exatamente. Como que eu sei que ela está no peso ideal? Porque muita gente não tem a balancinha para colocar lá e pesar, não é? A gente tem que sempre ter o comparativo. Então, eu acho Tá. que assim, se a pessoa não tem a balança, o ideal seria ter. Tá? Mas, às O vezes, ideal a gente é não ter a tem balança. para poder pesar. Tá. Mas isso não é uma coisa que, como você mesmo falou, não é uma coisa do nosso dia a dia. Usual. Ninguém tem uma balança para... Então, o ideal é fazer o comparativo. Pegar mais ou menos o peso da criança durante o dia e durante uma vez por ano, pelo menos, ir lá pesar esse material. Ou se você perceber que aquele dia o material está muito mais pesado, tentar fazer uma divisão entre a mochila e uma mochila de mão, para não que esse peso não seja colocado inteiro na mochila. Porque, igual, por exemplo, a Júlia, ela pesa 23 quilos. Então, 3 quilos aqui na mochila dela já é um peso excessivo. Entendi. Quer dizer, tem que ter esse controle absoluto. Sim. No caso, por exemplo, ela pode, como ela tem as duas mochilas, ela pode dividir, não é isso? Sim. No caso da mochila de rodinhas, ela causa algum tipo de problemas? Porque a gente também tem que ter uma postura, né? Pega lá, Júlia, para a gente ver. Pode ficar com essa daí, mas pega a outra. Vamos ver como é que você anda. Vamos ver. Ó. Ela tem essa postura. Quer dizer, o peso estando maior aqui também, ela não se prejudica porque ela vai estar carregando? O ideal da mochila de rodinha é que observe principalmente como a criança puxa a mochila. Tá. As crianças, elas tendem a puxar, pegar o carrinho da mochila e ficar inclinada para o lado que está puxando. Isso. E isso é tão ruim para a coluna quanto carregar uma mochila pesada. Certo. O ideal da mochila de rodinha é que aquela criança puxe, mas que fique sempre de maneira ortostática, com a posição certinha, para poder não ter nenhuma inclinação. Qual que do seria a tronco posição também. correta aqui no caso da Júlia, para ela carregar? É essa mesmo ou não? Seria exatamente essa daqui, observar sempre a altura dos ombros. Tá. Os ombros têm que estar sempre na mesma altura. Retos, né? Retos. Agora, o excesso de peso pode causar, por exemplo, um problema de coluna que a pessoa fique encurvada ou não? Na verdade, não. Ele não causa, o excesso de peso ele não causa deformidades na coluna. Tá. Isso é uma coisa bastante comum, às vezes as crianças têm escoliose. A primeira pergunta que os pais me fazem É. a escoliose foi por causa da mochila? Não. A escoliose ele é uma coisa de origem genética. A gente ainda não sabe muito bem definir qual é a causa da escoliose, mas ela não tem uma relação com o peso da mochila. Agora, as dores nas costas, um desgaste mais precoce, sim, ele pode ter uma relação direta com esse peso. Júlia, gostou de participar do programa? Sim, Tá todo mundo te assistindo? sim. Quer mandar um beijo para alguém? Quero mandar um beijo pro meu irmão, Como ele chama? Luiz Felipe. Então manda lá, olha para a luzinha vermelha ali, ó, manda um beijo ali, ó. Aí. Obrigado. Ô, maestro, põe uma música aí de... Tem música de desfile aí? Não tem, né? Põe uma música de desfile para ela sair bonita. Tchau, Júlia. Vai lá com a tia ali, ó. Aí, palmas para a Júlia lá. Não tem música de desfile aí? Oh, meu Deus do céu. Doutor, para a gente finalizar o nosso papo aqui, eu queria que o senhor desse uma dica para aquelas pessoas que estão nos assistindo.
Vamos supor que, no caso, já tenha acontecido uma lesão, né? Vamos levar em consideração isso. E a pessoa está nos assistindo, qual que é o primeiro passo? O que, que ela deve fazer? Tá. De maneira geral, o primeiro sintoma, ou seja, o primeiro aviso que a coluna não está muito bem é a dor. Então, a dor ela é uma coisa bastante presente. Às vezes a pessoa dormiu de mau jeito, pegou um peso, ela já tem essa dor. Isso é um motivo de preocupação? Não. Às vezes um analgésico simples normalmente resolve. Tá. Agora, se a pessoa tem uma dor, ela não melhora com mais de 3 a 5 dias, está gerando uma incapacitação, ou seja, a pessoa não está conseguindo fazer as coisas que ela faz no dia a dia. Isso já é motivo de preocupação. Tá. E aí, o que é o mais indicado? Procurar sempre um médico, para poder fazer uma investigação, um diagnóstico mais detalhado e, em cima desse diagnóstico, direcionar o tratamento. Porque a gente, quando pensa de dor nas costas, a gente associa somente a problemas da coluna. Tá. Mas não, pode ser problema de cálculo renal, problemas de vesícula, estômago. Então, é muito importante a gente primeiro definir o que está causando a dor e depois direcionar o tratamento. Mas evitar a automedicação, você pode mascarar uma doença mais grave e, teve dúvida, procurar um especialista. Dr. Luiz Cláudio Lacerda, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigado por ter trazido também sua filha aqui como modelo. Foi uma honra conhecê-lo, viu? Muito obrigado, tá? Obrigado pelo convite.